Eu tenho muitas memórias de filmes que eu já vi no cinema e que me impactaram, mas sinceramente, eu acredito que A Substância, da Coralie Farjat, teve realmente um impacto impressionante em mim, tanto durante a sessão quanto após dela. Sabe aquela sessão que você termina sem saber, às vezes, até como levantar e continuar seguindo com a vida? E eu acredito que grande parte desse impacto que o filme teve sobre mim tem a ver com o tema, mas também tem relação com a maneira com a qual a Coralie Farjat trabalha com as imagens. Ela é uma diretora que tem uma habilidade muito grande com as imagens, com a maneira como ela manipula e dá forma àquilo que ela está pensando. E daí vem também o fato de que esse filme é muito literal, muito visceral. Então a gente tem diálogos mais rarefeitos e que aparecem em alguns momentos, mas o que está em jogo ali realmente é a imagem, é a maneira como esse corpo é tratado ali na tela diante do espectador. Então, assim como a substância é injetada no corpo da personagem, a diretora também vai injetando imagens, cada vez mais e mais e mais, colocando essas personagens, que depois a gente vai descobrir que são duas personagens que dividem a angústia de habitar um corpo, colocando essas personagens cada vez mais cercadas por esse mundo externo e pela demanda que vem dele. E como é maravilhoso a gente ver uma diretora que realmente sabe fazer uso dessas imagens de uma maneira tão eficaz, tão visceral e tão certeira. Bom, para prosseguir com a minha crítica do filme, eu vou seguir um pouco o movimento também do próprio filme, que se divide em 3 atos, que eu acho que fica mais interessante de fazer a leitura da maneira como eu pensei, que é uma leitura que tem a ver com a queda de uma estrela. E por falar em estrela, o filme ele se passa em Hollywood e ele tem início mostrando a Calçada da Fama, que é aquele lugar que tem as estrelas com os nomes das celebridades, e ele vai mostrar o nome da Elizabeth Sparkle. E o que é interessante ali, porque a gente já começa a ver a Elizabeth no chão. Então, ao mesmo tempo que a Coralie Farjat foca na imagem da estrela da Elizabeth Sparkle no chão, ela também mostra aquela imagem das palmeiras, características de Hollywood. E é interessante pensar como que a Elizabeth Sparkle já está sendo olhada de cima para baixo. E que isso tem a ver também com toda uma coisa que vai se construir de um descarte, de algo que vai se deteriorando com o tempo. Então esse primeiro ato do filme eu pensei como sendo a queda da estrela, já que a gente vai acompanhar primeiramente essa imagem da estrela da Elizabeth Sparkle na Calçada da Fama, com as pessoas se aproximando e tirando fotos e interessadas nela, para depois ela ser esquecida. E a gente vai conhecer também Elizabeth Sparkle, que está na casa dos seus 50 anos, e é uma celebridade que está ali meio que na geladeira, tem um programa de aeróbica, mas que descobre que vai ser demitida porque ela vai ser substituída por uma mulher mais jovem. E a Demi Moore dá vida a essa personagem de uma maneira muito impressionante, mostrando toda a angústia que ela sente por estar se sentindo descartada de alguma maneira da sociedade. E aí que aparece para ela um experimento chamado A Substância, que promete entregar uma versão melhor dela mesma. Uma versão que tem a ver com a perfeição, com algo que rejuvenesça essa imagem que para ela está deteriorada. E é para ela, mas tem a ver com esse reflexo do olhar da sociedade para esse corpo que não é mais jovem. E Elizabeth hesita em um primeiro momento em usar essa substância, em experimentar essa substância, mas depois ela acaba decidindo ativar esse princípio no seu DNA, e aí que vem um segundo ato do filme, que eu pensei como sendo a ascensão de uma estrela, que a gente vai conhecer a Sue. E a Sue é uma extensão da Elizabeth Sparkle, e ela vem justamente nesse momento que a Elizabeth não consegue mais olhar para a própria imagem. Então a Sue nasce desse momento e toma, de certa forma, o lugar da Elizabeth, porque ela vai cada vez mais conseguindo mais e mais tempo para estar nesse corpo jovem, enquanto a Elizabeth fica ali caída no chão. Porque nessa simbiose das duas, enquanto um corpo está ativo, o outro fica, de certa forma, adormecido. Então é preciso achar um espaço para esse corpo. E a Sue vai cada vez mais enterrando a Elizabeth, de maneira que ela vai desaparecendo da história. E só quem fica em cena, cada vez mais, esse corpo rejuvenescido.
mas mesmo o corpo da Su, quando ele não está ativo, também fica estirado no chão. Isso realmente me chama bastante atenção no filme, é uma coisa que eu ficava me perguntando, mas por que esse corpo está jogado ali, esses corpos, né, estão jogados ali no chão? E que eu acho que tem a ver tanto com essa queda, quanto com a própria descartabilidade, né, um corpo que é descartado. Mas enquanto Elizabeth está ali descartada, a Su aproveita o momento dela, desse corpo jovem, e ela faz um teste para poder substituir a Elizabeth no programa de aeróbica. E a partir daí que começa essa, entre aspas, ascensão da estrela, já que ela consegue um lugar de destaque e também promessas de que ela vai conseguir várias coisas a partir daí, que vai ser muito amada, que vai ser muito querida. E eu acho que é a partir disso que se instala algo imaginário ligado à própria imagem, que é essa promessa de que você vai conseguir algo não por aquilo que você representa simbolicamente, mas por aquilo que uma imagem perfeita pode transmitir para o outro. E esse outro vai ser representado pelo masculino, mais especificamente pela figura do Harvey, que é o dono, o produtor do estúdio, canal onde a Elizabeth trabalhava, e a maneira como a Coralie Farjat vai representar esse homem, esse personagem, com uma forma muito bizarra de se apresentar e também de mostrar o seu interesse pelas mulheres, é impressionante. A gente fica assim, com aquela coisa meio que o estômago revirando mesmo, pela maneira como esse homem se apresenta socialmente. E que é uma maneira de se apresentar que objetifica e desqualifica o corpo da mulher. E aí o que acontece nessa ascensão da Su é justamente um descompasso entre a imagem dela e a imagem da Elizabeth, como se uma imagem fosse consumindo a outra e consumindo também os corpos que habitam, que na verdade é um corpo só, mas que a gente vê dissociado e que vai sendo drenado cada vez mais e mais. E todo esse processo culmina no ato final do filme, que também poderia ser pensado como o ato final dessa estrela que ascendeu e depois caiu, que declinou, e é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, justamente porque coloca literalmente ali essa impossibilidade da perfeição. E todo esse processo que culmina nesse ato final joga o corpo feminino no chão, fazendo restar o descarte, o esquecimento, a queda trágica, e com isso vem todo o horror trazido por uma demanda que é impossível de ser conciliada com o próprio movimento natural da vida. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever, e se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até o próximo vídeo.